Ufa, no caso Marielle. Foram presos os mandantes do caso Marielle. Tá um desespero total aí no Rio de Janeiro. Família Bolsonaro desesperada. E eu falei, olha, calma, isso é só o começo. A coisa vai ficar muito pior para os milicianos do Rio de Janeiro. Nós sabemos quem são aí os maiores milicianos do Rio de Janeiro. Mas vai ficar ruim para todos eles. Pois bem, eis que o que aparece é o seguinte: o Rony Lessa delatou muito mais gente do que o esperado. Ele não falou só de caso Marielle, falou de muito mais. O Alexandre de Moraes tornou pública ali a decisão dele. São 500 páginas com inúmeras provas e indícios contra várias pessoas. E aí começam a aparecer nomes. Primeiramente, o general Braga Neto. E olha, eu não gosto de falar patentes de militares, mas quando estão cometendo crimes é importante lembrar. O general, a boca cheia, general Braga Neto, foi citado numa dessas, numa não, em mais, nessas 500 páginas aí. Foi o Braga Neto quem contratou um dia antes da morte da Marielle. Ele nomeou o Rivaldo Barbosa, que é ali um dos mandantes, para ser chefe da polícia do Rio de Janeiro. O Braga Neto não apenas isso, o Braga Neto foi avisado que ele não deveria nomear esse cara porque esse cara era miliciano, esse cara era bandido. E o Braga Neto fez sabe o quê? Demitiu quem avisou que o Rivaldo Barbosa era miliciano. Esse é o general Braga Neto, viu? Vai ter um problemão Braga Neto. Eu tô falando aqui, ó, plantonistas, comentem sim ou não, porque muita gente tá sabendo agora dessas novidades. Mas comenta aí, plantonistas, sim ou não? Eu tô ou não tô comentando aqui, ó, meses que tem militares envolvidos nisso aí. Militares do exército, tá? Não é militares de polícia, não. Exército. Braga Neto é general do exército. Tem militares, tem milicianos, tem bicheiros e tem traficantes. Tudo isso. Mas no caso do crime da Marielle, não tem ali os traficantes. Tem bicheiros, militares e milicianos. E aí todos eles passaram a fazer, durante o governo Bolsonaro, isso foi depois da morte da Marielle, passaram a fazer negócios também com traficantes. Na época da Marielle, foi em 2018, ainda não faziam. Depois começaram a ampliar isso aí. Pois bem, eis que agora aparece o seguinte: tinha um dos seguranças do Domingos Brazão. Domingos Brazão é um dos mandantes do caso Marielle, já está devidamente enjaulado. Há um pânico no Rio de Janeiro sobre uma possível delação dele. Acho muito difícil, até que a polícia queira ouvir uma palavra delação contra ele. Também é muito difícil que ele queira fazer uma delação agora. Mas talvez uma delação dele sobre outros inúmeros crimes que ele pode tentar solucionar. O problema é que ele é um mandante de boa parte dos crimes. O mandante não delata, né? Pois bem, voltamos aí. O Domingos Brazão, ele tinha um segurança que ele recebia propina de vários milicianos. Então os milicianos fazem negócios. Vou dar um exemplo de negócios que milicianos fazem. Eles chegam no comércio, nos bairros, e dizem o seguinte, para uma farmácia. Ele chega lá para o dono da farmácia. Obviamente não são bairros de periferia, viu? Não são farmácias de marca, assim. Farmácia tá lá, ele chega e fala, olha, todo mês você tem que me pagar R$1.000. Se você não me pagar R$1.000 por mês, você vai ter problemas aqui, viu? Vai ter crime na sua farmácia. A gente não quer. Então, para você ter uma proteção, R$1.000. Aí ele chega do lado da farmácia, tem uma padaria. A padaria parece que lucra mais que a farmácia. Ele chegou à padaria. Vem cá, você é maior que a farmácia, você também. Para você é R$2.000 por mês, tá? Aí do lado tem um cabeleireiro. O cabeleireiro parece um cara humilde e tal. Pô, você vai pagar só R$1.000. Se não pagam, tem vídeos, tem inúmeros relatos. Eles chegam lá, eles descem o cacete na pessoa. Eles batem no dono. Eu falei farmácia exatamente porque uma vez a Globo mostrou no Jornal Nacional um vídeo, era um dono de uma farmácia e o cara espancou o cara na farmácia porque o dono da farmácia não tinha pago ali uma quantia, era algumas centenas de reais. Isso faz 5, 6 anos. Era algumas centenas de reais. Hoje deve ser bem mais. Pois bem, eles cobram propina de todo mundo e eles não cobram por proteção. Não. É assim, você vai pagar, queira ou não. Se você não pagar, é a gente que vai te sacanear. Não é que, nossa, a polícia não vai aparecer aqui e talvez alguém te assalte. Não, é a gente. E se você pagar, já está sendo aí assaltado. É um assalto não oficial, né? Você paga todo mês. É até pior que o bandido que rouba seu celular uma vez, que esse aqui rouba todo mês de todo o comércio. É assim, um dos negócios da milícia. Pois bem, imagine que a milícia, para funcionar, tem que pagar propina para muita gente. Não pensa que o policial ali corrupto, miliciano, que chega e pega dinheiro ali do comerciante, ele pega R$1.000 e R$1.000 são dele. Não.
R$ 5.000 é para dividir para muita gente. Por isso que eles fazem aí com tanta gente, para ter muita gente, para sustentar muitos criminosos. E aí o que acontece? Parte era paga ali para um segurança do Domingos Brazão. O Domingos Brazão recebia parte da propina. Então veja, os milicianos cobram propina e no fim cai no bolso de quem? De um político. No caso, olha, era um político que se tornou desembargador do Tribunal de Contas do Estado, quer dizer, estava no Poder Judiciário, num cargo altíssimo do Poder Judiciário. O Domingos Brazão, até essa sexta-feira, qualquer negócio que fizesse o governo do Rio de Janeiro, vamos supor, o governo do Rio de Janeiro resolveu ali contratar remédios para pessoas com câncer. Sabe quem aprova isso? Era o Domingos Brazão. Esse é o nível de como as milícias estavam no Rio de Janeiro, tá? É só ele? Não, tem vários desembargadores ali no Tribunal de Contas, mas ele é um voto. Imagina quantos cargos esse cara não indica. O irmão dele, olha, esses dois fizeram campanha para o Bolsonaro em 2022. Você tem como prefeito do Rio de Janeiro o Eduardo Paes, que é do Centrão. Por ser do Centrão, ele negocia com todo mundo, com vários partidos, tudo mais, e coloca muita gente no governo dele. Até janeiro desse ano, o Chiquinho Brazão estava no governo dele. Era secretário do Eduardo Paes. Para você ver, esses caras estão no Centrão, eles estão transitando. Ele está no governo Cláudio Castro, ele está no governo Eduardo Paes, que é assim, apesar de estar no partido do Centrão, o PSD, ele é mais progressista, até tem um pouquinho ali de viés de esquerda e tal. Mas você vê, tinha um assassino da Marielle no governo dele, tá? E olha aqui, ó, não desgosto do Eduardo Paes nem um pouco, até tenho muita simpatia por ele. Olha só como é que tem esses caras transitando em todo lugar. Esses caras têm muito poder. Quantos cargos cargos com verba, esses caras não indicaram nos últimos 10, 15, 20 anos? Veja bem, e aí o segurança do Domingos Brazão recebia a propina todo dia 15 e dia 30. Sabe onde? Tenta adivinhar onde. Dia 15 e dia 30 de todo mês estava ali, no mesmo local, recebendo propina. Na igreja do Malafaia. Na igreja do Malafaia estava ali Robson Calixto, segurança de Domingos Brazão, recebendo propina 2 vezes por mês. Então os milicianos faziam seus negócios sujos. Eu citei alguns negócios sujos que você fala, nossa, é sujo, envolve violência, mas tem outros. Eles constroem prédios ilegais, então eles desalojam pessoas das suas casas. Imagina alguém mora ali numa região que é uma favela, então a pessoa não tem escritura da casa dela. Isso é uma coisa que quem é de classe média, média alta, classes altas aí, bolsonaristas, gente de direita, não entende. Muita gente mora em lugar que um dia, faz 20, 30, 50 anos, não importa, era a área do governo, foi invadida no morro, na favela, em algum lugar assim, a pessoa não tem escritura da casa. E aí chega um miliciano e mas a pessoa mora lá. Ah, você não tem escritura e tal, a pessoa mora lá. Eu, Thiago, por muitos anos, meus pais moravam numa casa que não tinha escritura e tava tudo lá. Tinha rua, tudo mais, tinha até... não era asfaltada a rua, mas tinha várias casas lá, não eram casas, assim, das piores e tal, não eram boas, mas também não eram das piores. Não era uma favela, por exemplo. Mas ninguém tinha escritura. Só para te dar um exemplo. Os milicianos chegam no Rio de Janeiro, e ó, milhões de brasileiros vivem assim. Chegavam lá e expulsavam as pessoas das suas casas, demoliam a casa se não valia nada, e aí construíam um prédio. O prédio tem mais apartamentos. E aí eles faziam o quê? Vendiam para alguém. E aí eles construíam, obviamente, ilegalmente, sem respeitar nenhuma regra. É assim, vamos fazer o mais barato possível e dane-se, a gente quer lucrar aqui. Se der ruim depois, lembre-se, eles têm juízes, eles têm policiais, eles têm o chefe de polícia, eles têm todo o poder. Até em determinado momento tinha o presidente da República, ou não. Pois bem, eles fazem isso, um prédio chegou a cair, e aí tudo isso já era propina. E aí a propina era recebida, no caso do assassino da Marielle, era recebida na igreja do Silas Malafaia. O Silas Malafaia que já está surtando. O Malafaia geralmente grava vídeos, e olha, eu, Thiago, eu mexo muito as mãos para falar. Desde que eu sou criança dizem, Thiago, você é igual italiano, só falta fazer assim. Porque mexer as mãos e tal, você mexe. Falou, realmente. Mas o Malafaia, ele tá em outro nível. O Malafaia, ele faz assim. Pois bem, aí ele faz assim e tal. Pois, olha só. Tô esperando o vídeo do Malafaia que ele vai ter um treco na frente da câmera. Muito em breve. O Malafaia tá nas redes sociais surtando com a coluna do Lauro Jardim, que disse isso aqui, ó. Diz que denúncia. Segurança de Brazão. Deixa eu tirar aqui o brilho do celular. Segurança de Brazão receber a propina da milícia em igreja de Malafaia.
Olha como deu ruim aí pro Malafaia. Já foi citado o vice do Bolsonaro e agora é citado o Malafaia. É o Malafaia. Jornalismo canalha de Lauro Jardim de O Globo. Segundo diz que denuncia a segurança de Brasão, recebia dinheiro de milícia em igreja de Malafaia. Prove! Temos mais de 60 templos no Rio de Janeiro. Cada igreja paga a segurança própria de policiais em culto. Dizer que segurança de Brasão recebia dinheiro de milícia em um dos templos de nossas igrejas é o absurdo dos absurdos. Assim, ele não estava acusando Malafaia de nada. Recebia em igreja. A igreja não é um local público. Não é um local público. Não é um local assim acima de qualquer suspeita. Então não é. A gente já viu filme de máfia. Se você já viu aí filme de máfia, você já viu que eles recebem coisa, usam a igreja. No caso em máfia, filme americano de máfia, é a igreja católica. Mas eles usam, não os padres da igreja, mas o local igreja para fazer crimes ali, receber propina, passar dinheiro ali por baixo do pano e tal, um pro outro. Porque ali tá todo mundo preocupado em orar e ninguém tá preocupado em olhar o que um tá passando ali pro outro. Pois bem, o Malafaia surtou de um jeito que eu não sei não. Aí ele diz: dizer que segurança recebia dinheiro de milícia em um dos templos é o absurdo dos absurdos. Se algum policial que presta serviço de segurança em nossas igrejas está envolvido com milícia, é problema dele. Eu contrato milicianos assassinos. Já tem uma lei que o policial não pode prestar serviço fora ser policial. Ele já está errado. Mas se esse policial que já está fazendo um serviço que não deveria estar fazendo é miliciano, aí o problema é dele, viu? Se eu estou contratando assassinos, milicianos, pô, a culpa é minha, que eu estou financiando. Essa é a lógica do Malafaia. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.